a eleição indireta para complemento do mandato do afastado, indiciado e réu Augusto Melo. Então, são candidatos Osmar Stabile, que era primeiro vice-presidente da chapa do Augusto Melo e que assumiu quando ele foi afastado, em 27 de maio, então ele já está presidente há 3 meses. Antônio Roque Cittadini, ex-vice-presidente na gestão Alberto do Alibe, que já foi situação, já foi oposição, já foi candidato de oposição à Renovação e Transparência e membro do CORE, que é o Conselho de Fiscalização do Corinthians, e conselheiro vitalício, e o novato ou aspirante ao cargo desconhecido no Parque São Jorge, André Castro, esta figura que apareceu na semana passada com um papelzinho dizendo que teria até 6 bilhões de reais para... primeiro era para investir no Corinthians, depois era uma carta, depois, veja bem, precisa captar, deu várias entrevistas por aí, e esse é o terceiro candidato. Pelas as minhas apurações, é favorito o Osmar Stabile. Não há uma clara cisão de chapas. Hoje, dentro do Conselho do Corinthians, há representantes de 8 chapas que foram eleitas na última eleição. Dos 200 eleitos, 25 de cada chapa, além dos 100 vitalícios, que aí é difícil de você estabelecer. Quando o conselheiro vira vitalício, apesar da relação que ele tem com algumas chapas, esses caras costumam flutuar mais ou menos. Então, acredito que, pelo que se tem ali do centrão mais forte, que é justamente a união de chapas em relação ao Osmar Stabile, ele deve vencer a eleição para complemento de mandato com várias questões, né? Se um acena com investimento, o outro acena com não conseguir pagar um transfer ban, que é o que está acontecendo agora, no caso do Félix Torres, que é outro personagem do jogo de ontem. Pipo. Bom, eu conversei com um conselheiro do Corinthians nesse final de semana e ele me disse que a expectativa dele, pelo menos, é que o Stabile vença com facilidade, até com mais de 50% dos votos, ou seja, somaria os outros 2 e com alguma sobra. O Cittadini é um nome importante na vida política do Corinthians, mas o Cittadini não é propriamente digamos, o dono de um grupo político, ou representante de uma corrente. Ele é um nome, ele é um personagem, né, que individualmente é muito forte, é muito importante na vida do Corinthians, mas ele não lideraria, digamos, um dos... como se fosse um dos partidos que tem assentos aí no Conselho do Corinthians. O outro é o candidato show do bilhão, é um outsider que surge aí, então, eu tenho 1 bilhão, quem quer bilhão e tal. Só que até o banco, né, falou, opa, pera lá, a coisa não é bem assim, né, o banco citado por ele. Então, veja, por enquanto, alguém que não consegue se livrar, né, do estigma de trazer um certo aventureirismo aí para essa campanha. O Stabile é mais do mesmo, mas talvez, nesse momento, até como uma solução aí para um mandato tampão, ele seja, de fato, o preferido. Agora, a questão é assim, o que fazer de amanhã para frente, né, Marília? Porque os problemas são muito urgentes, tem o transfer ban, tem que reforçar o time para essa reta final, porque, veja, é um Corinthians que ainda está gastando muito, é um Corinthians que gasta muito e está entregando pouco, mas é um Corinthians que está vivo na Copa do Brasil e, por incrível que pareça, é um Corinthians que pode sim, tem todo o direito de sonhar com pré-Libertadores de novo. É um Corinthians que tem, nesse momento do campeonato, uma campanha bem melhor do que aquela desastrosa de um ano atrás. Se você comparar com o mesmo número de rodadas que o Corinthians fez no Brasileirão 25 e o que fez no Brasileirão 24, esse Corinthians, por enquanto, ele está entregando mais. Embora também seja honesto a gente dizer que nenhum outro Corinthians vai entregar tanto quanto aquele nas 9 rodadas finais. Né? A diferença só, Pipo, sem o otimismo corintiano seu exacerbado, é que o Corinthians do ano passado é o Corinthians sem os reforços. E o segundo turno do Corinthians é com os reforços. E esse brasileiro mequetrefe do Corinthians é com os reforços, os únicos que vai ter, inclusive. Então, de novo,
campeonato vexatório. Não, veja, a campanha é ruim, por isso que eu acho que o Corinthians tem que arrumar reforço de qualquer forma, mas, número por número, claro que o ano passado o time foi sendo reforçado e tal no segundo turno, mas, assim, por enquanto, número por número, é um Corinthians que não deve passar, indica que é um Corinthians que não deve passar por tantos sustos como foi o ano passado. E, infelizmente, para o Corinthians, o principal reforço que chegou ano passado raramente está à disposição agora, porque o Memphis tem sido alguém de presença cada vez mais efêmera na vida desse time do Corinthians. Aliás, surgiu uma notícia hoje de manhã de que o Memphis poderia sair agora na janela porque tem propostas europeias. Essa não é uma notícia nova, não há nenhuma proposta. Perguntei hoje se há alguma proposta oficial pelo Memphis. Não há, o Memphis tem contrato até o final do ano que vem, e se ele saísse agora, o Corinthians precisaria ser recompensado por essa transferência. Evidentemente, estando o Corinthians em dívida com o Memphis, poderia até haver um acordo, mas tudo vai depender da eleição de hoje, apesar de eu achar que o Memphis, para ir para a Europa, e a maioria das janelas fecha na segunda-feira da semana que vem, ele já está num clube que ele vai ser convocado para a Copa do Mundo, porque ano que vem a gente está a menos agora de 9 meses da Copa do Mundo, e o Memphis é o principal artilheiro da seleção da Holanda. A chance dele ser convocado é bastante grande. Para isso, ele precisa jogar. O Corinthians não falou em nenhum momento sobre vender o Memphis, primeiro porque não tem nenhuma proposta oficial. E tendo a proposta, qualquer que seja o presidente, eu não sei qual seria a atitude, mas eu imagino que poderia até, sim, negociar.